Bom, nós já tivemos aqui um primeiro momento. Entendemos que a obra do Espírito de Deus em nós é na nossa imaginação. Inclusive, ela é a primeira para aqueles que almejam ser reformados. Sendo assim, nós vamos estudar esse segundo seminário a história de um outro homem que também era guardador da lei, que também amava Jesus, que também foi ter com Cristo, mas o resultado foi diferente. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Perdão, Evangelho de João, capítulo 3. Os versos aqui é do 1 ao 5. Desculpa. Evangelho de João, capítulo 3, dos versos 1 ao 5. Tá bem? Oremos. Amado Deus, eterno Pai, louvado, exaltado e magnificado seja o teu santo e poderoso nome, Senhor. Por favor, Pai, assim como abrimos a tua santa palavra, que o Senhor abra os nossos corações. Que o Senhor plante em nós o Evangelho mais uma vez. Que ele cresça e floresça e dê frutos para a tua honra e para a tua glória. No dia de hoje, e que amanhã também, e até que Cristo venha. Me usa, eu sou pó, sou limitado. O Senhor sabe das minhas fraquezas. Mas eu peço em nome de Jesus, que o Senhor pegue esse pó, faça um copinho de barro, encha e preencha com a água do Espírito Santo. Sobre cada pessoa que está aqui e que irá assistir essas mensagens. E inclusive sobre mim também. Em nome de Jesus oramos e lhe agradecemos. Amém. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Nicodemos era um homem de alta posição na nação judaica, de tal forma que a Bíblia o chama de príncipe dos judeus. Os fariseus, um homem, príncipe dos judeus. Fariseu estrito, orgulhava-se de suas boas obras, era largamente estimado por sua beneficência e liberalidade. Ele era um homem liberal, era um homem que ajudava as pessoas, era um homem que tinha a estima da nação, de tal forma que era um membro honrado do Conselho Nacional, um homem influente na sociedade, mas, de certa forma, ele foi tocado, movido por tudo o que ele ouvia acerca daquele carpinteiro de Nazaré, do que Jesus vinha fazendo e realizando no meio da sociedade. Mas o orgulho era algo que estava no seu coração. Inclusive, Ellen White vai chegar a dizer que achava não precisar de nenhuma o quê? Mudança. Uau! Será que em algum momento você se sentiu assim? Pelo dom que Deus te deu, por cantar, por pregar, seja o que for. E ele era um homem abastado. Mas ainda assim a Bíblia diz que ele foi ter com quem? Com Jesus. Ele foi lá da noite. Ele não queria se colocar publicamente. Ele pensara de uma maneira racional, inclusive. O objetivo dele, no Desejar de Todas as Nações, diz que ele procurou encontrar com Jesus porque
Ele imaginava assim, se Jesus for um profeta verdadeiro, Israel já sofreu tanto por perseguir os profetas, eu vou lá tirar essa dúvida. Algo mexia ali no fundo do coração de Nicodemos. Então ele foi ter com Jesus. E a Bíblia continua. Que Jesus falou assim para ele: é necessário nascer de novo? E ele diz: nascer de novo? Perdão. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E ele perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Havia ironia, ela diz. Havia ironia na palavra dele. Ironia é quase um sarcasmo. Como pode um homem entrar dentro do ventre e sair de novo? Esse homem está louco. Ele duvidava. Ele levou na brincadeira aquilo que Cristo estava falando. Inclusive, ficou irritado por sua íntima aplicação a quem? A si próprio. Jesus estava falando: é você, Nicodemos. Você precisa nascer de novo. Irmãos, eu sei que você já ouviu isso de algum pregador, orientando outras pessoas a dizer nas mensagens: nunca diz você, sempre nós. Porque todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Está lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, é verdade. Mas existem momentos que Deus quer falar com você, que Deus quer falar comigo, que a mensagem é para mim. Muitas vezes nós estamos na igreja, ouvimos o sermão, e ao sairmos da igreja falamos: nossa, era para fulano estar aqui. Era para Beltrano estar aqui, não era para mim não. Era ela que precisava. Não era ela não, era você. De repente, era para você ouvir aquela mensagem, embora você pense que para aquela pessoa seria mais edificante, mas é para você aprender a lidar com os defeitos de caráter das outras pessoas. Porque nós também temos. Temos ou não temos? Temos. Então as mensagens é para impactar a nossa vida. Não só dentro da igreja, dentro do congresso. Conta essa história de um irmão que chegou atrasado na igreja, e quando ele estava subindo as escadas, o povo estava descendo, e ele parou uma irmã e falou: irmã, a pregação acabou? Ela falou: não. Ele falou: como não? Está todo mundo saindo da igreja. Eu sei que eu passei do horário. A irmã respondeu assim para ele: olha, o sermão do pastor terminou, mas a pregação, ela vai começar agora, quando nós saímos da igreja. Que as pregações que nós viemos ouvir aqui, elas venham não só nos informar, mas impactar a nossa vida. Pois ao sairmos do NASP, repito, sairemos para refletir o caráter de Cristo. Amém. O orgulho do fariseu lutava contra o sincero desejo do quê? Do pesquisador da verdade. Ele era sincero, irmãos. Por mais que ele era orgulhoso, por mais que ele estava com receio de Cristo ser um profeta ou não, para a nação sofreu prejuízo de negar aquele profeta, ele foi. Ele foi se encontrar com Jesus naquela noite, da madrugada, sozinho, ele foi. Ele pesquisava. Quantas vezes você tem ido na madrugada pesquisar sobre Cristo? Vai pensando. Jesus estava falando com ele, e ele está falando conosco nessa manhã. Eu sempre tive muitas dificuldades com alguns textos de Ellen White, porque eu vi alguns textos muito limitados, com poucas informações. Porque o que Jesus vai fazer com Nicodemos aqui, é o que ele faz com a gente também. Jesus começa a explicar para Nicodemos, do verso 5 ao 8, que quem é nascido do Espírito, vive no Espírito, quem é nascido da carne, vive na carne, que o Espírito Santo sopra por onde quer que ele vá. Mas Nicodemos pergunta a ele: como pode ser isso? E Jesus começa a explicar para ele: olha, o Espírito ele é como vento, ele vai agindo na sua vida, ele te leva, ele vai conduzindo a sua mente, a sua imaginação. E Nicodemos fala: mas como pode ser isto? Como isso vai acontecer? Jesus disse assim para ele: tu és mestre em Israel e não o quê? Sabe disso? Você é um doutor em teologia, você é um grande pesquisador da verdade, e você não sabe o que é uma pessoa nascer de novo?
O servo do Senhor chega a dizer que existem professores de religião que durante um ano não crescem uma polegada. Muito forte isso. Isso é para mim, eu prego a mensagem. E Nicodemos então ficou inquieto. Como pode isso? Como isso vai acontecer? O que Jesus estava fazendo com Nicodemos? Ao dizer, tu és mestre em Israel, não sabe disso. Jesus estava jogando a glória dele no pó. Tudo que você sabe, não te ensinou o essencial do cristianismo? Estou há 15 anos na igreja adventista do sétimo dia e não mudou nada. É o famoso crente poltrona que chega na igreja, senta, abre lá no boletim da igreja. O que a igreja tem para mim hoje? O que a igreja tem para mim hoje? O que a igreja tem para mim? O que você veio trazer a oferecer a Deus em culto? Com a sua reverência, com a sua gratidão, com o seu estilo de vida, com a sua educação, com os seus dízimos e ofertas, com as suas habilidades que você tem na música, no canto, no ensino, na pregação, na higiene da estrutura da igreja, como um diácono. Nós somos um corpo. Deus quer que todo o corpo ande em harmonia. Jesus então joga a glória de Nicodemos no pó. Fala para ele, você é mestre e ainda não aprendeu nem o que é nascer de novo. E quando nós vamos estudar sobre justificação pela fé, a serva do Senhor diz assim: o que é justificação pela fé? É a obra de Deus em lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que não está em seu poder. Fazer o quê? O seguinte: é jogar a glória do homem no pó, é salvar o homem, é habilitar o homem. Mas a maioria das vezes que eu vi pregações, o texto parava aí. E eu não entendi o que era fazer pelo homem. Qual é essa obra que Deus faz? Nós estudamos aqui no primeiro seminário que é sobre a imaginação. É a primeira. Tudo bem, mas parou ali? Não. E eu ouvi um pregador norte-americano que nas pesquisas dele ele encontrou a continuação do texto. Porque esse texto está em Testemunhos para Ministro. Mas ele também está no site do Centro White. Você vê a continuação do texto. Geralmente as compilações vêm com o texto cortado. E eu fui pesquisar e encontrei o texto completo. O que é jogar a glória do homem no pó? Ela vai continuar dizendo: quando os homens veem sua própria nulidade, ou seja, o seu nada, eles estão preparados para serem vestidos com a justiça de quem? De Cristo. Quando eu e você olhamos para nós e entendemos que não há nada de bom em nós, porque todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto do Pai das luzes, que é o nosso mais celestial. É dele. É dele. Sabe por que, irmãos, na comunidade nós falamos assim, na sociedade, né? Essa pessoa é tão boa, é ou não é? Eu sou tão bom, eu não preciso ir para a igreja. Eu pago minhas contas, bebo minha cerveja, faço o que eu quero aqui, não tem problema. Não faço mal para ninguém. Olha isso. É jogar a glória do homem no pó, para ele ser vestido com a justiça de Cristo. Quando eles começam a louvar e exaltar a Deus o dia todo, então, ao contemplar eles, estão se transformando na mesma imagem. Contemplar a Cristo, queridos, não é algo efêmero, fantasioso. Não é assistir um episódio do The Chosen, que você teve a sua espiritualidade diária. Acorda para a vida. Isso não substitui jamais o seu contato com a Bíblia, com o desejar de todas as nações, com o caminho a Cristo, com parábolas de Jesus, com o deserto da tentação, com os livros que falam do Mestre, com os evangelhos. É um absurdo, irmãos. É um absurdo o que nós estamos vivendo hoje. É um absurdo. Ah, Daniel, mas o Jesus lá do cinema, ele é tão legal, eu choro com ele, eu dou risada com ele. E o Jesus da Bíblia? Nunca aconteceu. Então, o Jesus de lá está acrescentado um monte de mentira. Eu posso te provar. Eu pesquisei sobre o assunto. O próprio Dallas Jean, que é o diretor,
ele disse que a série tem 95% dela não é bíblica, só 5% é bíblica. E tem gente que argumenta assim, mas Daniel, uma pregação, 95% dela não é bíblica, só 5% é bíblica. Então não tem problema com o que o diretor falou. Bom, deixa eu te falar uma coisa, se você ouve uma pregação, que 5% dela é bíblica, 95% dela não é bíblica, você não ouve uma pregação. Você ouviu qualquer outra coisa, menos um sermão. Sim ou não? Sim. Porque a pregação, irmãos, ela tem que ser 100% de Deus. O que o ministro faz, a pessoa que está ministrando a palavra, ela explica o texto. Ela não fica colocando coisas que não tem no texto. Isso não é pregação. Isso é criação da mente da pessoa, se a pessoa estiver fazendo isso. Irmãos. Cuidado, irmãos. Porque Jesus profetizou que viriam falsos cristos, sim ou não? Sim. E nós estamos achando que isso nunca vai acontecer. Lá no final, quando o diabo passar por Jesus, falar para o povo guardar o domingo, aí sim, aquilo ali é o falso Cristo. Vai entrando no sono da serpente, até que ela te dê o bote. Nós passamos horas e horas com esses filmes, com essas novelas, com tudo isso. E a Bíblia? Não, porque a Bíblia tem o sobrenatural de Deus, irmãos. É um livro diferente. Essa palavra, quando ela entra no nosso coração, ela transforma o nosso caráter. Se você não tem contato com a Bíblia, se você não tem uma vida de oração, se você não tem uma vida de comunhão com a igreja, jejum, que falar do jejum? Poucos pregam sobre jejum porque poucos jejuam. Nós quase não vimos essas práticas espirituais hoje na igreja. Muito cuidado e tenha muita atenção com o que o mundo está oferecendo com uma capa de cristianismo. Ah, mas o fulano falou. Irmãos, cuidado, naquele dia você usa. Muito cuidado. Inclusive no encontro com Nicodemos, nesse seriado, Nicodemos se ajoelha para Jesus, Jesus fala assim para ele, não precisa se ajoelhar. Jesus negando a adoração. Quando ele se encontra com a samaritana, Jesus pede desculpa para a samaritana. Você só pede desculpa quando você está o quê? Jesus, o Cordeiro Imaculado de Deus, errou? Não. Ele tem um encontro com João Batista lá, que na Bíblia não existe, mas lá pode de tudo, mais do que. E aí, João Batista diz assim para ele, olha, eu vou lá falar para Herodes, porque Herodes está ficando com a mulher do irmão dele, isso é errado. E Jesus fala assim para ele, eu não vim por conta da quebra das regras, eu vim por propósitos maiores. Vai entrando sutil na sua mente. E tem pessoa que fica com raiva. Muitas pessoas ficaram com raiva de mim já. Porque eu comecei a mostrar essas coisas. Irmãos, eu te amo em Cristo Jesus. Eu quero ir para o céu tanto quanto você. Se tudo isso fosse bom, louvado seja Deus. Mas cuidado. Porque nós estamos sendo encantados pelo veneno da serpente. Mas em Cristo Jesus, Ele esmagou e esmagará todos os dias a cabeça dela para a honra e glória de Deus. A sua e a minha vida. Quando os homens veem sua própria humanidade, o seu nada, quando eles começam a louvar, a exaltar a Deus, começam a contemplar, ela vai terminar dizendo assim, o que é a regeneração? É revelar ao homem qual é a sua própria natureza real. Que em si mesmo, ele é o quê? Inútil. Meu Deus do céu. Isso é inútil. Isso só pó. Eu sei que a gente não precisa ter uma baixa autoestima, ficar se depreciando, não é isso. Mas entenda, eu e você, de hoje, até que Cristo venha, e na eternidade, seremos totalmente dependentes de Deus, amém? Amém. Totalmente. Para tudo na nossa vida. Não dá para fazer nada sem Deus, irmãos. Ah, na igreja eu sou uma coisa, no trabalho eu sou amigos, negócio à parte. Com Deus não tem isso. Senhora, eu sou seu amigo, mas negócio à parte. No seu trabalho, a sua instituição, se você é patrão ou se você é empregado, compete a nós, através do poder de Deus, manifestar o estilo de vida cristão, onde nós estivermos, amém? Todos os lugares. Como eu mencionei,
Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Mas vamos lá. Preste atenção. Esse é o texto central da mensagem. A grande verdade da conversão do coração pelo Espírito Santo é apresentada nas palavras de Cristo a quem? A Nicodemos. Quando Jesus falou com Nicodemos, ele estava passando a verdadeira conversão, a verdadeira palavra de conversão. Preste atenção, amigos. O que é conversão? Está aqui. As inclinações naturais são abrandadas e subjugadas. São implantadas novas o quê? Ideias. Novos o quê? Novos o quê? Motivos. Isto é conversão. É as ideias de Deus entrando na sua cabeça. É Deus que coloca a ideia dele. Não é a minha ideia. Não é o que eu quero. Não é o que eu acho. Não é os raciocínios que vêm à minha mente. É as ideias de Deus. Isso é conversão. Se você e eu não entendemos que a palavra traz as ideias de Deus para nós, nós vamos ficar sempre confrontando a Bíblia, o espírito de profecia, e vai virar um inferno. E a gente não vai se submeter. E Cristo não vai operar em nós. Isso não significa que você não pode arrazoar com Deus. Lá em Isaías diz, vinde e arrazoemos, é assim ou não é? Mas a razão que está falando ali é você se ajoelhar e prostrar a Deus e falar, Senhor, eu não estou entendendo por que o Senhor quer que quando eu tiver uma namorada, eu investigue a família dela, eu investigue o comportamento dela onde ela trabalha, eu investigue a vida dela, para eu não ser iludido com um rostinho bonito e depois ter um casamento desgraçado. O que o Senhor quer que eu investigue quem de fato ela é. E não é na primeira noite que eu conheci uma pessoa que eu vou me casar com ela. Você vai entender os princípios de Deus para a sua vida, no namoro, no noivado, no casamento. Amém? Eu trabalhava em um frigorífico. Fui vegetariano dentro de um frigorífico bovino por 3 anos. Isso já é uma outra história sobre alimentação. Porém, lá dentro, os meninos zombavam de mim. Porque eu não ficava com as moças, trabalhavam com muitas moças ali. E eles faziam festas e etc. E eu trabalhava na balança, no estoque ali das caixas, pesando, e um rapaz, no meio dos outros, o apelido dele era japonês, ele veio me zoar. Falou, Daniel, então se você conhecer uma moça, na primeira noite, e ela quiser ter relação sexual com você, você não vai ter com ela? Ela pode ser a mulher da sua vida. Eu virei bem para ele e falei assim para ele, se eu conhecer uma moça, que na primeira noite, ela ter isso comigo, relação sexual, ela pode ser a mulher da sua vida, mas da minha vida não. Irmão, na hora os meninos olham para ele e falaram, vai, pô, nunca mais ele se atreveu a zoar. Irmãos, Deus nos chamou para ser o sal da terra, amém? Amém. Para influenciar. Permita que as ideias de Deus entrem na sua mente em nome de Jesus. Pare de ser rebelde, resistente. A palavra não vai mudar. Seca-se a erva, cai-se a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Isaías capítulo 40, versículo 8. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Amém. Jeremias capítulo 15, versículo 16. Guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém. Salmo 119, versículo 11. Lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para o meu. Amém. Salmo 105. 119, versículo 105. Obrigado, meu irmão. E o verso 104 diz, pelos teus mandamentos eu alcancei entendimento, por isso aborreço o falso. Os mandamentos de Deus, a palavra de Deus te dá entendimento para você aborrecer o falso caminho. Sair fora do caminho do diabo e trilhar a senda da luz para Canaã celestial. Jesus, quando ele esteve nessa terra, ele buscou aplicar essas novas ideias. Não tire isso da sua cabeça, senão você não vai entender a mensagem. Novas ideias. Deus quer colocar em nós a verdadeira conversão, novas ideias, novos sentimentos, novos motivos. Nós precisamos disso. Humilde. Jesus disse assim, um novo mandamento que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós.
que também vós, uns aos outros, nos amei. Jesus colocou novas ideias, um novo mandamento. É para amar 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Teve um servo de Cristo que entendeu isso profundamente. Estevão repetiu praticamente as mesmas palavras de Cristo. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que? Não estava sendo apedrejado. Quando você estiver sendo apedrejado por alguma palavra. Ainda quando as pessoas te acusar, quando você cair. Falar lá, ele caiu. Porque no coliseu da guerra espiritual, é muito fácil você estar na plateia acusando a vida dos outros. Quando alguém te acusar, falava assim, desce, vem para a arena enfrentar os leões. Nós somos guerreiros de fé no meio de um mundo ímpio, sim ou não? Mas maior é quem está conosco do que o que está com eles. Sendo assim, o diabo também quer colocar novas ideias na sua cabeça. A verdadeira conversão é isso, novas ideias, novos motivos, novos sentimentos. Quando você vai ver, hoje o conceito de família é isso daqui, uma mulher com 2 homens, 3 homens, 2 homens e uma mulher, 2 mulheres, 3 mulheres juntas. Então é uma bagunça. Porque o conceito de família está vindo de um filósofo, está vindo de alguma ideologia. Esse é o conceito que tem parado na sociedade. Mas a Bíblia também traz um conceito, amém? O conceito verdadeiro. A ideia verdadeira de família. Jesus, na Bíblia, né? Nós encontramos vários textos. Criou Deus o homem à sua imagem, da imagem de Deus criou. Homem e mulher o quê? E serão os dois uma só? Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e o quê? Fêmea. Macho e fêmea. Aqui em São Paulo, no meu estado, infelizmente, estava tendo um curso que estavam ensinando as pessoas a ser menos homem, menos macho. É o curso que está, é as ideias que estão aí fora. Essas são as ideias. Vamos para mais um. Estilo de vida. Estilo de vida. Deus tem uma mensagem de estilo de vida para nós. A mensagem de estilo de vida do mundo é isso daqui, ó. Festa, balada, drogas, cocaína, maconha, LSD, seja lá o que for. Orgias. As ideias do mundo é isso aí, são jogos. Distraindo os nossos jovens. Satanás, ele é o antidiz, irmãos. Satanás tem trabalhado na vida dos jovens, colocando a eles jogos destituídos de valor para eles e para os outros. Enquanto isso, eles estão jogando a partida da vida. Tem alguém aqui que é viciado em Counter-Strike, Free Fire, algum jogo aí que eu não sei o nome, League of Legends, sei lá como é que eles nomes. Sai disso em nome de Jesus. De todos os talentos que Deus nos concedeu, o que Ele requerirá mais restrita conta de nós é o tempo, diz o livro Parábolas de Jesus, na página 219. E Deus quer colocar novas ideias. Eu quero passar tempo com você. Eu quero que você passe tempo comigo na missão. Eu tenho um propósito de vida para você. Abandone isso. Como eu disse no outro seminário, só tem uma introdução. Homens que passam horas e horas em jogos, mas não fazem o culto com a esposa, não fazem o culto com o filho. Lê um livro por ano, Lê um livro por ano do Espírito de Profecia, olha lá. Deus quer nos mudar no estilo de vida. A gente come tanta coisa, tanta porcaria. E o mundo nos apresenta isso como sendo luxo. É ou não é? Nossa, vamos todo mundo lá no Backlash feliz. Deveria chamar Backlash triste. Porque acaba com a nossa saúde. E o bolso. Cinema. A gente tem tantas mensagens, irmãos, sobre cinema, teatro, tanta coisa. E a gente está aí engatinhando nisso. Misericórdia. Misericórdia. Ideologias. Quantos hoje não têm absorvido essas ideologias? Mas Deus tem uma ideia diferente para nós. Deus nos chamou para pregarmos a primeira, segunda e terceira mensagem. Nos chamou para entender as profecias de Daniel e Apocalipse.
entender Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, 8, 9. A identidade adventista está ali. E o diabo tem colocado isso daí no estilo de vida. Eu e você fomos criados para a glória de Deus, diz Isaías capítulo 43, versículo 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, os criei para mim, é o quê? É a glória. Eu os formei e também os fiz. Quando Deus te chamou para a glória dele, isso significa que o seu estilo de vida ou prega a glória de Deus ou prega a glória do diabo. Não tem meio termo. Por isso que o primeiro seminário foi sobre a imaginação. Mas o Deus que muda internamente, muda externamente. E Jesus falou sobre isso. Aonde que Jesus... Aonde não existe, né? Onde Jesus falou sobre isso? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 23. Mateus, capítulo 23. Amém? Mateus 23, 23 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas. Que coisas? Dizimar o endro, a hortelã e o quê? E não omitir aqueles. É as duas. Ah, não ficou claro? Lê o verso 26 agora. Fariseu cego, limpai primeiro o interior do copo e do prato, para que o quê? Também o exterior fique o quê? Fique limpo. É as duas coisas, irmãos. É fé e obras. É para limpar lá dentro a imaginação, purificar o coração, não ter ódio, ambições, rancor e etc. Mas e o lado de fora? Também vai ficar limpo. Também vai ficar limpo. Porque nós vamos entrar aqui em reformas exteriores, que muitos, às vezes, talvez nem ouviram falar, ou que talvez ouviram falar por uma pessoa que queria impor as pessoas. Não é isso. O Evangelho nunca foi uma imposição, mas sempre uma proposta. A escolha é sempre de quem? Da pessoa. É isso. Vestuário. O que falava do vestuário? Falamos do conceito de família, do conceito do estilo de vida, da alimentação e etc. O que falar do vestuário? A ideia do mundo lá fora é meu corpo, minhas. A ideia de Deus é diferente. A ideia de Deus é que o nosso corpo é morada de quem? Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. A sensualidade mundana. Por que nós estamos encontrando, infelizmente, pessoas que já estão há décadas dentro da igreja e ainda vestem de forma sensual, homens e mulheres? Por quê? Porque estão contemplando isso daqui. A Taylor Swift, a Rihanna, a Bruna Marquezine, está seguindo todas essas meninas e não está seguindo a Jesus. Não está seguindo o espírito de profecia, o dom profético no meio de nós, que é a voz de Deus para nós nos últimos dias, que é o presente de Deus. Uma pessoa perdoada, ela também é transformada. Justificação é isso, queridos. Não dá para separar. Nós vimos que o mesmo Deus que nos encanta pelo seu amor eterno, Ele também nos dá uma ordem. Ele também é o nosso Senhor. É Salvador e Senhor. Não dá para separar as duas coisas. Não dá para separar. Gostaria de ler alguns textos bíblicos. 1 Timóteo 2,9 diz assim: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Um outro texto, 1 Pedro 3,3: o enfeite delas não seja o exterior no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura dos vestidos. 1 Pedro 3,3. Quando você vai estudar na Bíblia, quem foi a primeira mulher que se pintou? Jezabel. Olha a referência. Aí você vai estudar sobre ela. De onde que está vindo isso? Transformação, regeneração, ideias de Deus. Não é do Daniel, não é de Ellen White, é de Deus, é ideias de Deus. Isso é nova conversão, são novos motivos. Por que eu me visto como eu visto? Porque eu amo a Deus. É por amor.
Esse amor causa uma transformação, o quê? Vocês vão entender? Primeira palestra. O amor de Deus causa em nós uma transformação radical. Nós lemos o texto. Radical. Radical. Ah, eu não gosto desse termo. Foi Deus que se deu. Se você quiser estudar mais sobre esse assunto, eu gostaria de fazer uma recomendação nesse momento. Que você pesquise essa irmã, a irmã esposa do Leandro Dalla. Na tua página no Instagram, ela tem uma série com 2 pregações chamada Cordão Azul. É muito interessante. Ela ali, então, eu não tenho tempo de explorar o assunto aqui, obviamente, por questões do tempo, mas estude você, serva de Jesus, homem de Deus também. Você que quer que Cristo seja tudo, seja o centro da sua vida. No que você come, no que você veste, no que você fala, no que você assiste, no que você ouve, tudo. Não tem parte da sua vida que você vai falar assim, não, Jesus, isso aqui é meu. Não. Tudo é de Jesus, amém? Amém. Tudo é de Jesus. Estude. Você vai saber se tem roupa de homem, roupa de mulher. Você vai entender isso. Pela palavra inspirada. Vamos avançar. Eu preciso ler de novo esse texto. Eu até coloquei ele aqui de novo. A grande verdade da conversão no coração pelo Espírito Santo é apresentada nas palavras de Cristo a quem? A Nicodemos. Nós estamos estudando sobre ele. As inclinações naturais são abrandadas e subjugadas. São implantadas novos, hoje. Tudo novo. Isso é nova conversão. É o Espírito Santo implantando em você e em mim. É as ideias de Deus. Preciso repetir e frisar isso. Porque o que for fora disso é falsa conversão. É entusiasmo. É só show business. A gente pula, soa, grita. As músicas de hoje fazem mais as pessoas pularem do que ajoelharem. Nós não entendemos que os nossos joelhos nos fazem chegar mais longe do que os nossos pés. A vida de comunhão, intimidade com Deus. Sabe, queridos, eu fui pregar em um lugar esse ano que tinha mais ou menos umas 400 pessoas. E durante o estudo da mensagem, eu me deparei com o estilo de vida dos pioneiros da igreja. Quanto tempo eles oravam? Se eu estiver bem de saúde, talvez eu tenha um momento do pôr do sol. E eu queria partilhar essa mensagem. Como que era a vida de oração daquele povo? Como que era, irmãos? Nós oramos uma vez por semana dentro da igreja. Tem gente que ora só dentro da igreja. E olha lá. Às vezes entra dentro da igreja, já vai conversando, vai sentando, vai abrindo um WhatsApp. As novas ideias. Novos motivos. Motivo, estou na casa de Deus. Lembra quando Moisés se encontrou com Deus na sarça ardente? O que Deus falou para Moisés? Tire o quê? Porque o lugar que você está é santo. Tira cada átomo, cada partícula, cada fagulha daquele lugar se tornou sagrado, porque Deus estava presente. E Deus está presente conosco aqui, bem? Amém. Novas ideias, irmãos. Eu coloquei sensualidade mundana, está errado aqui, é as músicas. As músicas de hoje, irmãos. Tem gente cantando forró para Jesus, rock, pagode. Tem umas músicas, parece MPB. Eu não sei se quem escreveu foi o Caetano Veloso ou o Gilberto Gil. Umas músicas filosóficas assim, não, que você vai, as percepções, e não sei o que. Não. Sabe o que é louvor? Louvor é elogio. Elogio a quem? A Deus. Então o louvor, ele tem que elogiar quem? Deus. Não é tudo que eu senti, é tudo que eu quero, é a minha glória, que sabor de não sei o quê, é eu, vai para cá, eu vai para lá. Justificação é jogar a glória do homem na onde? Na onde? No pó. Não tem nada para nós. É tudo para Deus, amém? É tudo para Deus. É tudo para Deus. Tem um pregador norte-americano que ele diz assim: nós pregamos, nós oramos, nós jejuamos, nós fazemos e acontecemos, mas no final nós dizemos, não foi nós, foi Cristo em nós, a esperança da glória. Amém. Louvado Senhor Deus. Para com isso daqui, irmãos. Isso aqui não é louvor a Deus, não. Uma música agitada.
por causa do ambiente espiritual, música sacra. Pode ter música nova? Pode. E sabe o que isso está acontecendo? Por que está entrando esse tipo de música? Porque o egocentrismo é tão grande que o homem quer estar à frente de todas as coisas, que aí a pessoa diz assim, por exemplo, eu sou nordestino, então uma música com forró me representa dentro da igreja. Eu sou carioca, então uma música com pagode evangélico me representa dentro da igreja. Eu sou lá do sul, então nós gostamos de rock, então toco rock aí na igreja, porque o rock me representa dentro da igreja. E quem disse que as músicas da igreja para te representar? Onde está escrito isso? A igreja existe para representar o caráter de Cristo aqui na terra, amém? As músicas é para Ele, a reverência é para Ele, o que nós vestimos é para Ele, porque é dele, por Ele, para Ele sejam todas as coisas, glória, pois, eternamente a Ele, amém? Amém, pelo seu amém. É para Ele, não é para mim, não é para ninguém aqui. Nós juntos adoramos a Deus, amém? Edificação pela fé, transforma-se do nosso ser. Precisamos ver para o final. Poderia falar sobre música, não vou ter tempo de entrar nesses detalhes. Depois, se você assistir em casa, pausa, e você vai ver como que Deus foi trabalhando na vida de Davi, por exemplo, quando eles carregaram a arca ali que o Uzá tocou e foi fulminado. Eles estavam com todo tipo de instrumento, com toda sorte de instrumento, com tamborim, com pandeiro e etc. Depois Deus vai tirando isso. Ele constitui a seus irmãos cantores, alaúde, harpas e símbolos. E aí no final, então, mostra lá em 1 Crônicas 16, que esses instrumentos eram os instrumentos da música de Deus. Deus foi lapidando. Ah, mas Miriam tocou o tamborim quando ela estava saindo do Egito. Porque justificação é tirar o homem do mundo. Santificação é tirar o mundo do homem. Amém? Amém. Ela estava no processo. E no meio do processo, talvez você está ouvindo um rap escondido, um rock, um pagode, mas em nome de Jesus vai ser eliminado do seu celular. Amém? Isso. Se você quiser estudar sobre esse assunto, o pastor Vanderlei Tonelis, inclusive ele é um seminarista aqui no GYC, ele tem um sermão. O Dr. Elmer também tem uma fala muito interessante na abertura de uma vigília que aconteceu na igreja dele. E o pastor Manolo Damasio também tem um sermão chamado Igreja Não é Palco. Igreja não é palco. Então você depois estude, se aprofunde nesses temas para crescer em conhecimento e graça para a honra e glória de Deus. Para isso, nós estamos indo aqui para o finalzinho. Poderia falar de vida na cidade, vida no campo. Poderia falar de muitos outros assuntos, só que nós não temos tempo. Para isso, nós vamos entrar um pouquinho na história das 10 virgens e vamos voltar já para a história de Nicodemos. Só um parênteses aqui. Na história das 10 virgens, nós temos 5 loucas e 5 o quê? Prudentes. As loucas levaram azeite? Levaram, mas não levaram o azeite o quê? Suficiente. Já as prudentes levaram tanto o azeite da lâmpada, mas também levaram o azeite reserva. Também levaram o azeite reserva. Quem somos nós? Às vezes um pouquinho de azeite, a gente diz, não, já é o suficiente. Não. Precisamos de mais. Muito mais. E aí quando nós vamos estudar sobre essa parábola, no livro Parábolas de Jesus, inclusive, a serva do Senhor diz assim: o Espírito trabalha no coração do homem de acordo com o seu desejo e o quê? O homem, ele tem que permitir isso. Ele tem que deixar de acordo com o seu desejo e com o sentimento. O Espírito Santo não vai chegar derrubando tudo. Agora que é meu, é do meu. Não. Ele também, como Cristo bate a porta do seu coração, o Espírito também. Porque o Espírito Santo, ele é o representante de Cristo aqui. E ele também só vai trabalhar de acordo com o seu consentimento. Nele implantando natureza nova, natureza divina. Somos coparticipantes da natureza divina. Mas a classe representada pelas virgens loucas contentou-se com uma obra de que forma? Superficial. Rasa. Vou na igreja no sábado, tá bom. Participarem da lição. Devolvo meu dízimo. Raso. Esse negócio de reforma de saúde não tem nada a ver, não é ponto de salvação.
Vai ver lá Gálatas capítulo 3, versículo 25, 21. Diz que os glutões não vão entrar nisso. Ah, Daniel, tem vegetariano glutão? Também. Mas temperança é abster-se de tudo que é mal e usar judiciosamente aquilo que é saudável. Já começa aí. É o que está escrito na inspiração. Superficial. Ah, eu oro 5 minutos por dia, tá bom. É mais. É mais. Obra superficial. O óleo é símbolo de quem? O óleo é símbolo de inspiração. Eu sempre pensei assim, que não está errado, tá aqui, está no texto. Ela, inclusive, vai nos levar ao livro de Zacarias. Ela vai falar, assim é representado o Espírito pelo profeta Zacarias. Mas olha esse outro texto que expandiu a mente. Agora é o tempo de rogar que as almas não somente ouçam a palavra de Deus, mas também, sem demora, que abasteçam de óleo os seus vasos e suas o quê? O óleo é a justiça de quem? De Cristo. De Cristo. Falei, uau! Representa um caráter. E o caráter é o quê? Intransferível. Intransferível. Ninguém o pode obter para outro. Cada um deve adquirir para si mesmo um caráter purificado de toda a mancha do pecado. Quando você está pedindo o óleo do Espírito Santo, você está pedindo a justiça de Cristo. E o caráter ele é intransferível. O meu caráter não serve para minha esposa. O meu caráter não serve para o Felipe. Não. Nem o do Felipe para mim. O óleo é a justiça de Cristo. Então, é junto, irmãos. Não dá para separar. Eu e você precisamos diariamente encher as lâmpadas. A nossa lâmpada. E só vai receber a chuva serôdia quem estiver recebendo a chuva temporânea. Deus não vai dar mais luz para mim e para você se nós não estivermos vivendo a luz que Ele já dispensou sobre nós. Se na sua mente você entendeu as novas ideias dessa manhã, se a sua mente assimilou essas verdades, de todas elas que nós apresentamos, de estilo de vida, de roupa, de alimentação, de filme, de tudo isso, e você continuar nessa prática, você é responsável por isso. Deus quer purificar a sua mente, quer purificar a minha mente. Para isso, Ele quer que você deixe que Ele entre no seu coração. Deixe Jesus entrar, irmãos. Deixe Jesus entrar. A comunicação do Espírito é a transmissão da vida de quem? De Cristo. Quer que isso mais claro por isso? Quando o Espírito Santo está sendo transmitido a você, está sendo transmitido a vida de Jesus para você. Nós vamos terminar a mensagem. Meu tempo já se esgotou. Mas olha esse último texto. Nicodemos tornou-se pobre em bens deste mundo. Todavia, não vacilou na onde? Que tivera seu início naquela conferência noturna com quem? Irmãos, em nome de Jesus. Que eu e você venhamos ter um encontro com Jesus nessa conferência. Amém? Amém. Que ao sairmos dessa conferência, assim como Nicodemos, não venhamos vacilar na nossa fé. Venhamos continuar crescendo, amadurecendo, e o fruto virá para a honra e glória de Jeová. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. É tudo o que Ele quer fazer em mim e você. Por isso eu me convido, mais uma vez, a se ajoelhar e depositar todos os nossos defeitos e dificuldades à cruz de Cristo Jesus. Amado Deus, ó Pai, nós carecemos, Senhor, da justiça de Cristo. Nós não podemos entrar lá com a nossa justiça própria. E nós também não queremos. Tire de nós o preconceito, a rebelião, o achismo. Tire de nós, ó Pai, as acusações. Se por algum momento eu falhei na mensagem, pelo tom da minha voz, algo dessa natureza, que o Teu Espírito, meu Deus, complete. E que em nome de Jesus nós venhamos sair daqui reavivados, reformados, amém, lavados e regenerados pelo Espírito de Deus. Amém. Mas, acima de tudo, com as vestes santas de Cristo Jesus. Amém. Abençoe cada família aqui representada, cada pai, mãe, filho, criança. Por favor, meu Deus, continue em nós a obra que o Senhor começou. Amém.
perdoe os nossos pecados e permaneça conosco durante todo esse dia. Oramos no nome do desejado de todas as nações. No nome de Cristo Jesus oramos. Amém.